Os discípulos, a igreja primitiva, eram pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas? No que eles acreditavam? Eles acreditavam que Jesus voltava antes ou após a grande tribulação? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Já deixa aqui nos comentários, que eu quero ver o que você pensa. E a gente construir um debate com isso. E também já se inscreve no canal e deixa sua curtida se você gostar desse vídeo. E para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai ter que olhar realmente a partir da perspectiva dele, analisando os textos sagrados. E a gente vai começar justamente pelo próprio apóstolo Paulo. Quando a gente olha para o conjunto de escritos dele escatológico, a gente vai começar a perceber alguns detalhes. Se você olhar um texto de maneira isolada, você realmente pode pensar que Paulo está falando de um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, um arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. Só que quando você olha o conjunto dos seus escritos, você vai perceber que não é bem assim a história. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, você vai ver o quê? Você vai ver Paulo dizendo que a vinda do Senhor não vai acontecer sem que antes haja a apostasia e a manifestação do anticristo. Ou seja, para Paulo pregava ensinando que a volta do Senhor só aconteceria após esses dois eventos. E em Coríntios, Paulo vai falar o seguinte, que a transformação dos nossos corpos vai acontecer ao som da última trombeta. E quando Paulo está falando do som da última trombeta, é uma clara referência àquilo que anos mais tarde João foi falar no seu escrito no livro de Apocalipse. E com isso a gente já pega esse gancho de Apocalipse para ver o que João acreditava. Quando a gente olha toda a narrativa do livro de Apocalipse, em toda a sua riqueza de detalhes, você não percebe em nenhum momento João falando sobre um arrebatamento secreto ou um arrebatamento pré-tribulacional. Pelo contrário, em toda a narrativa, o arrebatamento, a volta de Jesus, só acontece ao som da última trombeta. E esse som dessa última trombeta acontece justamente em qual período de tempo? No final da grande tribulação. No dia do retorno do Senhor, que ele vai voltar para destruir o anticristo e o falso profeta e aprisionar Satanás. Então, a gente começa a olhar aqui que tanto João como o apóstolo Paulo, eles defendem uma narrativa no qual a igreja ela passa pela grande tribulação e é arrebatada ao final dela. Mas e o que foi que Jesus ensinou? Quando a gente olha para a narrativa de Jesus, em Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus falando o seguinte, Jesus começa a narrar os eventos do princípio das dores, e logo depois Jesus vai começar a falar sobre o período da grande tribulação, sobre a manifestação do anticristo, e após ele falar sobre esse período de tempo, ele começa a finalizar o seu discurso dizendo-se da seguinte forma, imediatamente após as aflições desses dias, o sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue. Então vocês verão o Filho do Homem vindo das nuvens com poder e glória. Ou seja, Jesus também em seu discurso de Mateus 24, ele marca o seu retorno após a grande tribulação. E em nenhum momento ele fala sobre um arrebatamento secreto para a igreja antes do período tribulacional. Você sabia disso? Só que, mais do que isso, mais do que ser pré- ou pós-tribulacionistas, existem diversas teorias do campo escatológico. Nós temos o pré-milenismo histórico, que surge ainda nos períodos da igreja primitiva, que vai defender justamente esse arrebatamento pós-tribulação, só que mais do que isso, ele defende um reino milenar de Cristo literal, que é estabelecido quando Jesus volta para destruir o anticristo e restaurar o reino a Israel. Nós vamos ter também o amilenismo, nós vamos ter o pós-milenismo e nós vamos ter o pré-tribulacionismo. Que o pré-tribulacionismo ele só tem apenas 200 anos de história. Exatamente, na verdade, 197 anos. Então, o pré-tribulacionismo de todas as teorias é uma das mais recentes. Mas nos próximos vídeos, a partir já de segunda-feira, a gente vai começar uma série aqui sobre essas visões escatológicas, onde vamos entender muito mais sobre essas teorias e, de fato, o que a Bíblia está falando acerca do retorno do Senhor e o dia em que a igreja se encontrará com Ele. E não esqueça, deixe o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Deixe a sua opinião aqui.